Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui na terceira parte da entrevista sobre o livro Os 6 Desafios da Historiografia do Novo Milênio. Agora a gente vai começar com a pergunta do Vitor e dar prosseguimento já à entrevista que a gente já está na terceira parte, né? Então pode comentar. Professor, a gente vê na própria realidade que aquilo que era a era da informação, né, tornou-se aí, até certo ponto, a era da desinformação, né? Então a gente tem a manipulação dessa informação, né, com vistas a fins e projetos, né, muito específicos. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é a contribuição dos historiadores nessa fase que a gente está vivendo, né, de desinformação, de manipulação de informações. Perfeito. Essa questão remete ao último capítulo do meu livro, que é a sexta demanda importante. Ou seja, a sexta demanda da historiografia do novo milênio seria a possibilidade do que eu chamei de transferência de criticidade. Por isso que eu disse que ela se junta, faz um círculo e volta lá na responsabilidade social. Porque, assim como tinha a responsabilidade social de retratar a sociedade, dar voz, né, a todos os segmentos, mas a gente tem uma outra responsabilidade social que é esse sexto item, que é a transferência de criticidade. Ou seja, será que nós não poderíamos combater esta desinformação que foi tão bem assinalada? Ou seja, assim como surge uma sociedade da informação, surge a sociedade da desinformação, com danos gigantescos, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, mas podemos ir ao mundo também, políticos, sociais, né? As fake news, como combater isso? Então, eu digo que o elemento que pode trazer a contribuição dos historiadores para isso é o que eu chamei de transferência de criticidade. Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender assim, sim, é uma sociedade da informação onde surgem muitos discursos ao mesmo tempo. Esses discursos são disponibilizados na internet a uma velocidade ponteante. Esses discursos, eles não têm afirmações verdadeiras, afirmações corretas, afirmações bem intencionadas. Podem ter também afirmações falsas, afirmações particularizadas, mostrando pontos de vista muito específicos, informações deturpadas e até as invenções, como é o caso das fake news. Eu diria que isso já existia no momento anterior, mas só que os historiadores... Por quê? Existia não sobre a forma informática. Quando a gente vai a um documento, por exemplo... Então, eu vou dar um primeiro exemplo. Historiadores, historicistas do século XIX, quando começaram a analisar a historiografia sobre o Império Romano, o que eles encontravam nas fontes históricas? Todos os imperadores eram sempre maus, eram ineptos, eram perversos. Quase que não tem uma leitura positiva sobre os imperadores. Predomina muito a informação negativizada, a análise negativizada. Por que isso ocorre? Porque quem escrevia história na época do Império Romano, portanto, produziu as fontes que chegariam para as outras épocas para dar um retrato do Império Romano, eram os senadores. Os senadores não gostavam muito dos imperadores. A classe senatorial ela tinha perdido poder com a ascensão do Império. Ela era dominante na República e ela torna-se secundarizada com a ascensão dos imperadores, o novo período do Império Romano. Consequentemente, os senadores historiadores, muitos deles eram historiadores, como Suetônio e tantos outros, eles tinham uma visão negativa sobre os imperadores e eles fazem transparecer essa visão nas suas fontes. Por que eu estou trazendo esse exemplo tão distante? Porque no século XIX, foi uma grande conquista de historiadores e historicistas, posso citar o nome do Niebuhr, um historiador alemão,
fez uma história de Roma, onde ele se coloca criticamente, ele começa a analisar essas fontes do passado, dizendo, não, a gente não pode simplesmente acreditar no que dizem essas fontes. A gente tem que analisá-las criticamente. Primeiro temos que perguntar quem escreveu essas fontes. Foram os senadores, que defendem determinado ponto de vista. Temos que analisar qualquer fonte como um discurso, não como uma fonte de informações verdadeiras. Qualquer fonte, os primeiros historicistas do século XIX já colocavam, ela é um discurso que precisa ser analisado criticamente pelos historiadores. Então, isso aí foi um passo fundamental. E os historiadores começaram a desenvolver essa capacidade crítica a partir daí. Toda fonte tem que ser analisada de um ponto de vista crítico, não como fonte de informações. Ela pode ser, eventualmente, fonte de informações, mas, sobretudo, é uma fonte discursiva, é o discurso de alguém. Se é um discurso, pode e frequentemente contém pontos de vista particularizados, a tentativa de desinformar ou de manipular a informação, mostrar um ponto de vista, levar o discurso escrito as pessoas enxergarem apenas uma coisa e não outra. Tudo isso já existia nessa época, e os historiadores sempre souberam lidar muito bem com isso. Mas claro, mas aí eram textos mais situados, não chegavam tão rapidamente às pessoas. Então, hoje, o que a gente vê é que a rapidez da comunicação é que produz isso. Os textos desinformantes, as fake news, os textos manipulatórios, os textos que só mostram um ponto de vista, eles chegam a todas as pessoas muito rapidamente. Mas para os historiadores isso não deveria assustá-los. Por quê? Porque eles sabem que todo texto é uma fonte, pode ser uma fonte de informação e também uma fonte de desinformação. Pode conter possibilidades de manipulação. A chave para você enfrentar isso é sempre enfrentar criticamente os textos que chegam até você. Então, um historiador hoje, inserido na nossa sociedade digital, não tem nenhuma dificuldade de assistir um noticiário da mídia tradicional. A gente vê que só mostra o que querem, né? O que aquela mídia quer, a classe social que ela representa, o padrão de economia que elas querem. Elas excluem daquele cenário midiático tudo o que elas não desejam. E eu estou falando só na mídia tradicional, emissoras bem tradicionais, mas poderia estar falando mais ainda da ampliação todo o universo digital que dispôs através de YouTube, de WhatsApp. Ou seja, mas o que nós, como historiadores, temos que fazer diante disso? Considerar tudo isso como discurso que precisa ser analisado. Então, se eu vejo um programa numa emissora tradicional, televisão, eu não tenho que simplesmente olhar e acreditar no que está sendo exposto ali. Eu tenho que submeter aquilo que está passando na tela e compreender. Isso é o discurso que revela que por trás dele tem um interesse tal, está inserido em determinados interesses econômicos, numa atual circunstância política, em determinadas alianças. A gente faz naturalmente isso, como historiadores. Por que fazemos? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com as fontes históricas assim. Pode ser uma fonte histórica do antigo Império Romano, ou pode ser um programa jornal nacional de uma mídia tradicional. Os dois deveriam ser e deverão ser analisados pelo historiador como discursos a serem criticados, e não como fonte de informação que transmitem a verdade. E assim também todos os conteúdos que nos são transmitidos através do universo digital, nas suas mais variadas formas. Então, mas aí agora eu introduzo a segunda pergunta. É assim que a pessoa comum vê esses programas? Eu falei dos historiadores. Não. Por que não vê dessa maneira? Porque eles não tiveram a mesma informação, a mesma formação que os historiadores tiveram como analistas de fontes históricas, como analistas que analisam uma fonte do passado e tentam apreendê-la como discurso que representa determinados interesses. Então, nós temos essa formação porque aprendemos isso em bancos de cursos de história e continuamos essa formação a vida inteira. A pessoa comum não tem isso. Aí, essa pessoa assiste a um programa de televisão e
aprende que aquilo ali que está sendo exposto é a verdade. Não ocorre a ela pensar que aquilo é um lado da verdade, entre aspas. Ou, às vezes, não é nem a própria verdade, é até um desvirtuamento, uma manipulação. Não ocorre para essa pessoa ela ver esses programas dessa maneira. Então, ela simplesmente acredita neles. Assim como acredita na fake news que chega através do WhatsApp. Por isso é que eu digo que, se essas pessoas tivessem desenvolvido uma capacidade crítica, elas estariam mais capacitadas para, ao assistir um programa da mídia tradicional, entender que aquilo é apenas um ponto de vista que exclui outros. Ao receber uma fake news ou a receber qualquer outra informação, ela teria a mesma capacidade de se posicionar criticamente. Ela analisaria, não, qual é a fonte disso? Então, uma fake news o que é? É uma notícia que você recebe pelo WhatsApp e você acredita imediatamente. Você não faz a pergunta fundamental que todo historiador faz. Não, tá bom, essa informação chegou até mim, mas qual é a fonte dessa informação? O que está sendo afirmado baseia-se em quê? Em que intertextualidade? Em que outros documentos? A pessoa simplesmente não faz, ela assimila aquela informação. Essa é a base do dano que a fake news... Mas eu não coloco só a fake news, eu coloco até a própria mídia tradicional também faz, né? Ela consegue deturpar tudo e as pessoas comuns acreditam nisso. Ora, e nós, historiadores, poderemos contribuir para isso, para esse quadro, para diminuir os danos desse quadro? Seria exatamente transferindo a criticidade, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos, a pérola do trabalho do historiador, eu digo no livro, foi o aprendizado dessa capacidade de criticar as coisas. Essa capacidade de criticar é que nós poderíamos transferir para as pessoas comuns. Poderíamos ensinar as pessoas, seja através do banco escolar, na disciplina História, dado para o ensino fundamental médio, mas também através dos nossos próprios livros, das lives, dos podcasts, ou seja, dos textos historiográficos que escrevemos sobre a forma de artigo ou qualquer outra possibilidade. Seria mostrar para as pessoas como se critica uma fonte. Por quê? Quando a gente analisa um jornal do século XIX, hoje, qual a primeira coisa que a gente vai fazer como historiadores? A gente vai, quem era o editor desse jornal? Quem eram os colunistas que escreviam? Em que contexto político eles estão? Em que contexto econômico, social? Fazemos toda essa análise. É claro que o mesmo tipo de análise que fazemos para a fonte histórica jornal do século XIX, devemos fazer para a fonte histórica jornal do século XXI. Ela é uma fonte para a história do tempo presente. Nós fazemos isso, porque qualquer historiador que esteja analisando a situação atual, ou seja, um historiador do tempo presente, ele faz essa análise. Só que a gente tem que ensinar esse padrão de análise para pessoas comuns. Ou seja, se nós ensinarmos as pessoas a lerem fontes históricas do passado, do século XIX, por exemplo, se a gente ensinar num banco escolar como um aluno deve se postar criticamente diante de uma fonte de um jornal brasileiro do século XIX, da época do Império, mostrando que ele tem determinados interesses, se a gente estiver ensinando isso corretamente, a gente está ensinando ele a se postar diante de um aparelho de televisão, ver uma notícia de uma emissora tradicional e se portar criticamente, saber analisar, não, quem está falando isso, por aquilo, quais são os interesses envolvidos. Então, é isso que eu chamo de a transferência da capacidade crítica. Nós como historiadores, deveríamos trabalhar, investir na possibilidade de capacitar as pessoas para terem o mesmo padrão crítico que nós temos diante de análise de nossas fontes, capacitar as pessoas para terem diante da análise das fontes da vida contemporânea, da história contemporânea, das fontes que eles se deparam no seu dia a dia. Se fizermos isso, estaríamos dando uma grande contribuição, porque a gente estaria dotando as pessoas comuns de uma capacidade crítica que é a mesma capacidade crítica historiográfica. E essas pessoas poderiam
começar a filtrar as coisas, a entender, a analisar, a desconstruir as informações e desinformações que estão sendo transmitidas. Então, esse seria, eu acho que, o principal contributo que nós, como historiadores, poderíamos estar dando para a sociedade, para enfrentar esse aspecto que foi levantado, que é a questão do momento, né? Como trabalhar com a desinformação? Porque não vivemos só na sociedade da informação, realmente. Vivemos também na sociedade da desinformação. E as últimas 2 décadas mostraram isso claramente. Interferências na política mundial, seja na Europa, ou qualquer outro continente, ou seja no Brasil, mais recentemente. Enquanto não trabalharmos mais essa capacidade crítica das pessoas, e os historiadores, nesse sentido, terão um papel fundamental nos próximos anos, vai ocorrer um pouco isso, essa possibilidade dos danos causados pela desinformação, pela deturpação, pelos discursos que tentam direcionar algumas coisas, mas ocultar outras, o esquecimento que se tenta fazer sobre determinadas coisas. Então, esse seria o nosso papel. Certo. Ô, professor, é interessante você entrar nessa parte, porque o que você está suscitando são problemáticas da história que envolvem muito a questão da teoria da história, né? E eu sinto que, assim, em muitos lugares a teoria da história ela ainda está desassociada do ensino da história, porque parece que falar sobre o passado é suficiente para alguns professores e tal, é suficiente para dar ao menino uma leitura crítica do mundo, mas a história ela não é somente o passado, né? É a crítica que se faz desse passado, é a forma com que a gente olha esse passado, procurando questões e tentando explicar a nossa realidade. Então, a história, ela é essa crítica. E eu sinto que a gente ainda não está trabalhando a história dessa forma no ensino. Então, quando a gente vê esses projetos, por exemplo, Escola Sem Partido, ele vem muito ligado a essa ideia da história ainda ser algo extremamente determinado enquanto passado, é aquilo que aconteceu e nada mais. Toda vez que a gente tenta trazer uma história crítica, a gente é extremamente, assim, a gente é totalmente atacado, né, pela comunidade de não historiadores e às vezes até por historiadores que acham que essa é uma história mais para acadêmicos e não para o ensino. O que você acha, né, nesse sentido? É exatamente isso, né? Porque a gente, assim, pensa, qual é a função da história no ensino? Aí a gente já tem uma primeira reflexão importante aí. É apenas falar sobre o passado, falar sobre os acontecimentos? Ou é ensinar as pessoas a pensarem historiograficamente, os alunos a pensarem historiograficamente? Ou seja, ensinar eles a serem historiadores, mesmo que no nível, eu estou falando ainda no nível fundamental, médio, não do historiador em formação da graduação, mas a gente deveria, exatamente para transferir essa consciência crítica, levar as pessoas a pensar historiograficamente. Não seria só a questão de falar os acontecimentos históricos. Inclusive, essa questão que você tocou tão bem, da ideia de uma escola sem partido, ela, aplicada à história, ela faz nos recuar, nos pensar se isso não é a imposição de um recuo a uma história factual. Porque qual foi a grande conquista que eu apontei no primeiro bloco do nosso podcast? Eu tinha apontado que seria a história crítica seria fundamental. Ora, é sobre isso, é isso que a gente tem que trabalhar, né, com os alunos, não apenas porque seria a possibilidade de você superar uma história factual, que era uma história, eu não diria que feita por todos os historiadores do século XIX, mas por uma parte de historiadores do século XIX que compraziam em só
narrar os acontecimentos. Qual foi a conquista do século XX? Foi exatamente o que eu falei, que era uma problematização. Ou seja, a ideia que não, a função da história não é só falar sobre os acontecimentos. A função da história é produzir interpretações que tomam por base os acontecimentos. Então eu teria várias histórias possíveis sobre o mesmo conjunto de acontecimentos. Isso é que é o trabalho do historiador. O trabalho do historiador não é o trabalho de narrar factualmente, mas pensemos se não é isso o que a escola sem partido aplicada à historiografia propõe. Que nós simplesmente voltássemos atrás numa conquista de problematização que foi a dos historiadores do século XX e passássemos a apenas narrar os fatos, contar factualmente a história. Mais ainda, a gente sabe isso nos estudos de história, desde a formação de historiador, que nem sequer é possível isso. Você apenas narrar os fatos factualmente tais como aconteceram. Porque na medida que você escolhe alguns fatos e não outros, você já está produzindo uma certa interpretação da história. Ou seja, a história factual, o seu âmago, em stricto senso, não, sequer seria possível, porque quando eu simplesmente anuncio fatos numa certa ordem, eu já estou produzindo uma certa interpretação. Mas uma conquista muito grande da historiografia do século XX foi exatamente assumir que a problematização é o central no trabalho dos historiadores. Ele deve propor hipóteses. Então, eu digo o seguinte, esse modelo de criticar o historiador porque ele está ensinando interpretações, seria o quê? Seria fazer nós tomarmos uma máquina de tempo e voltarmos a uma época historiográfica onde o objetivo era só contar fatos? Ou seja, o temor... É muito interessante a gente observar também quando que surgem esses projetos de combater a criticidade da história, ou até a própria história enquanto disciplina no ensino fundamental e médio, ou em tempos anteriores, que era o ginásio científico. Quando que surgem sempre essas tentativas de combater a história e até eliminar a disciplina histórica? Exatamente nos momentos de ditaduras. Sempre que temos uma ditadura, ou uma ditadura disfarçada, ou um sistema que está tentando, né, manipular as informações, a história produzida pelos historiadores conscientemente, a história interpretativa, torna-se um obstáculo. Não é à toa que no período da ditadura militar no Brasil, assistimos a várias tentativas de eliminar a história do currículo escolar. Teve uma época em que se propôs a substituição de história, não haveria mais história, sociologia, haveria uma única coisa, estudos sociais. Teve outra época em que se tentou implantar uma disciplina, não, problemas brasileiros. Quer dizer, mais recentemente, embora não esteja sendo aplicada, no governo Temer, ocorreu a perda de obrigação do ensino fundamental e médio de ministrar a disciplina histórica. Embora isso, felizmente, não tenha sido adotado, já existe uma brecha na Constituição para isso. Ou seja, por que sempre nesses momentos? No momento de uma ditadura, no momento onde ocorreu um golpe, no momento onde tem um governo fascista, sempre nesses momentos ocorre o ataque à história, a tentativa de limitar ou até eliminar a história do currículo. Nunca dá certo, porque a história é importante para qualquer povo, então sempre acaba voltando a história, mesmo que um determinado governo tire a história do currículo escolar durante um momento, ela vai voltar depois, não tem como, porque a história faz parte da própria vida humana, né? Não tem como você pensar uma sociedade avançada em termos de autoconsciência sem ter história. Então a história sempre volta, mas os ataques são muito claros, e é o que a gente vê nesse modelo, esse modelo aí da escola sem partido, né? E a ideia aplicada à história é isso, seria a história não interpretativa. Eu posso até entender que a pessoa, o professor de química, ele
não precise falar, né, sobre um determinado posicionamento histórico que ele tem. Claro, química tudo bem. Agora, falar sobre história sem falar sobre posicionamentos políticos, situações sociais, econômicas, como isso seria possível? Não é possível, né? Quer dizer, mas é o que se tenta, né, impor, né? E mais ainda, talvez até expandindo também a conversa para outras áreas, é danoso também, né, como a biologia, né? Que aí você, de repente, não falar mais sobre a teoria evolucionista, porque existe um outro ramo que acredita no criacionismo, quer dizer, ou introduzir o criacionismo, que é uma coisa não científica, né, confirmadamente não científica, como disciplina, o mesmo porte do evolucionismo, que é algo que já foi cientificamente demonstrado, mas aí a gente já estaria falando no outro campo, né, o da biologia. Mas no nosso campo é fundamental. A história, ela é interpretativa. Isso foi uma conquista desde o século XX e entra pelo século XXI e vai sempre fazer parte do nosso novo padrão historiográfico. Fazer uma história que não seja interpretativa e recuar a um modelo factual de história seria fazer um retrocesso no tempo. Uma historiografia que já foi totalmente condenada, né? E não faz sequer... A primeira coisa que um estudante de história aprende quando entra num banco de graduação de história é que a história tem que ser problema, né? Problematizada. A história não pode ser simplesmente uma história factual. Ou seja, tem certos projetos de limitar a ação interpretativa da história que, na verdade, estão propondo uma verdadeira viagem para trás no tempo, para uma época onde era possível você pensar a possibilidade de falar em uma história factual. A gente já tá chegando ao final aqui, né? E aí a gente tem algumas perguntas dos ouvintes e algumas delas, inclusive, encaixam com essa fala que você teve agora. Então eu gostaria de começar com uma aqui, que é... Você falou um pouco sobre os ataques que a gente tem à área da biologia, da história, né? E a pergunta é o seguinte: seria necessário criar uma, entre aspas, milícia virtual pró-ciência para combater a consolidada milícia negacionista, que é essa que ataca a história enquanto ciência, que ataca propriamente, por exemplo, a área da física, da biologia, com o terraplanismo, com a negação da teoria evolucionista? Então seria... Você acha que seria necessário meios virtuais de se combater isso, dos acadêmicos se unirem para fazer o oposto do que faz, por exemplo, esse gabinete negacionista? Eu acho que seria importante. Eu só não colocaria a palavra no termo milícia, né? Que talvez se a gente, vamos dizer assim, incorporar a palavra, a milícia é uma coisa associada a um gesto autoritário agressivo. Se a gente incorporar essa palavra, é como se a gente estivesse incorporando uma atitude. Eu acho que a gente pode pensar assim: seria importante formar grupos voluntários de esclarecimento. Eu nomearia assim esse novo conceito. Grupos voluntários de esclarecimento que trabalhariam com esse esclarecimento para fazer uma resistência a essa desinformação, a esse negacionismo. Então, você iria, porque a gente precisa chegar a essas pessoas que estão acreditando nessas coisas. Não tanto aos que estão produzindo esses negacionismos e esses desvirtuamentos, que talvez já sejam até casos perdidos. Como convencer uma pessoa, um nazista de mais de 40, 50 anos de idade, a ele não ser mais nazista? Será que é possível? Eu acredito que é difícil, né? Não sei se é impossível é a palavra certa, mas é difícil. Mas e essas pessoas comuns que estão comprando esses discursos negacionistas, ou racistas, ou sexistas, ou terraplanistas, discurso, coisas totalmente absurdas, né? Eu acho que seria uma questão das pessoas vamos chegar nessas pessoas. Vamos dar um exemplo mais afastado do nosso, que é a Terra plana, né? Chegar em pessoas que acreditam nisso, cientistas mesmo, né? E explicarem: não, olha, não tem fundamento por isso. Ou seja, pessoas que tenham legitimidade nas suas áreas, e nós teríamos na nossa como historiadores. Eu acho que a gente deveria, sim, formar, né,
equipe de trabalho com isso, mas eu vejo muito o que ocorre às vezes é que se estabelece uma guerra, né? Então é muito comum isso em Facebook, né? Então vai aquela pessoa, posta um absurdo desses, aí vai a outra pessoa corretamente, que pensa corretamente, mas entra na mesma faixa de agressividade e aí vira uma guerra, uma briga, uma guerra, né? Entre não vai certamente convencer o outro lado. Eu acho que a gente tem que tentar estabelecer uma espécie de conversa esclarecedora com essas pessoas, né? Se é que as que forem possíveis, né? Que algumas realmente a pessoa já é tão tomada por aquele universo, ela quer acreditar naquela coisa. Como você vai, né, destituir uma pessoa disso, uma posição, né, que ela estabeleceu? A gente viu aí absurdos aí nessa última década. Teve a mais curiosa é o nazismo de esquerda, né? Que o nazismo seria que gerou até uma resposta da embaixada da Alemanha explicando que não é possível alguém falar uma bobagem dessa. Quer dizer, então, para isso, uma coisa dessa pode ser explicada se a outra pessoa quiser ouvir. Pode ser explicado que houve sim uma ditadura no Brasil. Não é uma questão de opinião, é só ir argumentando. O que é uma ditadura? Conceituar, aí se vê que é óbvio que existiu uma ditadura no Brasil. É óbvio que o nazismo não pode ser de esquerda, porque a esquerda tem que ser conceituada de uma certa maneira, a direita de uma outra, o nazismo tem a sua própria conceituação, ou seja, então todas essas coisas são possíveis de serem trabalhadas como conversas, eu acho, né? Como equipes de esclarecimento. Mas não adianta você também chegar e simplesmente entrar numa de responder na mesma moeda, né, da pessoa, né, como agressiva, porque aí fica só essa. Eu acho que a gente não conseguiu ainda encontrar o tom, né? Nós, historiadores, os alunos, as pessoas politizadas, todas as pessoas que estão envolvidas em combater essa desinformação, muitos não conseguiram ainda encontrar um tom em que fosse realmente possível trazer essas pessoas de volta a um ponto de vista racional, né? Então, acho que a primeira coisa a fazer é não pensar nisso como uma milícia, né? Mas pensar, sim, como uma equipe solidária para o esclarecimento coletivo e que poderia se espalhar, né? A internet seria um bom uso das redes sociais, inclusive. Engraçado, você falou que como você convence, né, um neonazi de 40 anos a não ser um neonazi. Me lembrou uma entrevista que a gente teve com o Faraco, que a gente gravou a palestra dele quando ele estava falando sobre a linguagem em Bakhtin. E aí ele estava falando, ele deu o exemplo, inclusive, sobre o coronavírus, foi no começo de fevereiro, e ele falando, todas as instituições estão falando que esses cuidados precisam ser feitos e tal, mas o indivíduo só vai acreditar nisso se no universo simbólico, se na linguagem que ronda aquele indivíduo, aquilo fizer sentido, senão ele simplesmente vai ignorar. E aí é o que a gente tá vendo acontecer, né? Então, assim, parece que certas pessoas a gente já simplesmente perdeu e agora é traçar estratégia para que outras pessoas não caiam nesse pensamento, nessa psicodelia argumentativa estranha que eles criam, né? Eu acho que é isso que a gente vê. E você também falou uma coisa importante, citando o palestrante, que a gente também tem que criar estratégias de se aproximar da linguagem da pessoa. Porque se você fala numa linguagem técnica, distanciada daquela pessoa, você está falando grego para ela, né? Mas você tem que se aproximar da capacidade discursiva daquela pessoa, né? Isso não é fácil, né? Não é tão fácil assim. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, né? Mas realmente, tem algumas pessoas que talvez não seja mais possível. Nada pior do que uma pessoa que quer acreditar numa coisa, que já fixou que aquilo ali é uma verdade, né? É muito difícil você convencer uma pessoa que está imbuída dessa perspectiva. Agora, uma pessoa que esteja aberta ao diálogo, que eu acho que existe uma grande massa de população que está sendo manipulada, mas que poderia ser aberta ao diálogo, se encontrarmos os caminhos, né?
há algumas questões, então essa de saúde, por exemplo. Nada mais legítimo para falar de saúde do que um médico, uma pessoa da área de medicina, ou até o principal órgão representativo da medicina, que é a OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, esses são pontos de legitimidade. Se esses para o problema atual, né, de tentar convencer da periculosidade do coronavírus e da necessidade de isolamento social, eu acho que realmente está sendo fundamental a atuação, seja dessas instituições, seja dos profissionais ligados àquela área. Assim como para outras questões, seríamos nós que seríamos convocados, né, historiadores, ou as nossas instituições também, que fosse a AMPU no Brasil, ou qualquer outra. Eu acho, assim como para esclarecer para as pessoas que não dá para pensar em história em terra plana atualmente, seria fundamental esses grandes cientistas que trabalham com a divulgação da física, por exemplo, em livros de fácil acesso, mas que às vezes não dão tanta atenção à importância disso, né? De ir lá esclarecer essas. Eu fico às vezes pensando, esses sites aí de terraplanismo, por exemplo, por que não entra lá um cientista com base sólida de argumentação e fica, não, eu sou cientista tal, formado tal, não pode ser isso, por isso, e explica. Isso traria um impacto, né? Assim como nós, historiadores, poderíamos fazer uma coisa similar. Olha, a pessoa se apresenta como historiador, uma pessoa que estuda história, e assim por diante, né? Como tem sido feito assim, lutando até às vezes contra né, falas presidenciais, mas pelos profissionais da saúde, mostrando a necessidade do isolamento para essa questão que nós estamos enfrentando. Ou seja, é fundamental, né, realmente, o trabalho das pessoas especializadas estudaram para isso, afinal de contas, para terem a capacidade de responder essas questões. Mas precisamos isso, um pouco disso, né? Ter a capacidade um pouco de nos sintonizarmos com a maneiras dessas pessoas entenderem o que estamos dizendo. Às vezes, elas têm até o seu linguajar próprio, né? Temos que nos aproximar disso, né? Sim. Agora, uma outra pergunta aqui. Ele queria saber se o senhor sente a necessidade de pesquisas em história sobre temas estruturais. E principalmente temas que nos ajudam a compreender o Brasil de uma forma mais estrutural. Temas mais estruturais? Isso. Como seria um exemplo? Como seria? Seriam grandes épocas? Como se formou a nossa, talvez, por exemplo, a questão da composição da nossa população? Vamos dar um exemplo se é isso, né? Se isso poderia ser um exemplo. Porque hoje a gente sente que na área da história a gente tem pesquisas mais fragmentadas, né? Hoje a história a gente tem focos em pequenos pontos, pequenas comunidades e tal, nada mais como você também compreendo. É verdade. Entendi o que você está colocando. Que realmente é fundamental, né? E a gente perdeu um pouco, isso já foi acentuado por alguns historiadores na área de teoria da história, já há algumas décadas até, né? O François Dossé, né? Que ele tem um livro que o título é História e Migalhas, mostrando como que houve abriu-se não eliminando a outra história, mas uma história voltada para isso. A pessoa fala sobre um assunto muito específico, mas não é questão de ser um assunto específico. É um assunto desligado de uma totalidade. Questão pela uma descrição de uma coisa qualquer, né? Vamos dizer, sei lá, a história dos quartos de dormir. Vamos supor que fosse isso, né? Acho que tem até um livro sobre isso, né? Ou seja, você pode tratar esse assunto, eu não estou falando que ele não seja um assunto, essa migalha historiográfica não possa. Mas não precisa ser uma migalha. Você pode fazer uma história dos quartos de dormir ligando a uma história total. Por que surge esse quarto de dormir numa época tal, a época de intimidade burguesa, outro? Pode fazer esse tipo de trabalho, mas frequentemente surge um trabalho que é só a descrição daquela migalha, digamos assim. Ou seja, perde-se a questão da história total, a experiência da história total. Eu acho que devem existir todos os tipos de história possíveis. Claro que, como estamos no século XXI, herdeiro do século XX, deveria ser uma história problematizadora. Mas a gente não deve, assim,
fazer uma militância de proibir alguns temas e exigir outros, mas a gente precisa realmente incentivar temas que são esses que foram colocados como estruturais, né? Por exemplo, eu penso assim, é uma questão estrutural para a gente entender as desigualdades e diferenças da nossa sociedade, entender a composição da nossa sociedade, ou seja, chegaram aqui os europeus, portugueses em especial, mas aqui encontraram indígenas, povos indígenas. Em certo momento, foram trazidos através de uma diáspora forçada, os povos africanos, para o trabalho compulsório. Todas essas, em outro momento, vieram as migrações de diversos países, já no início do século XX. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que se compõe de todos esses elementos sociais aí, populacionais. Isso, de certa maneira, um tema como esse, eu entendo que ele seja um tema estrutural, porque ele fala sobre a sociedade, a nossa sociedade como um todo, tal como ela é composta. Mas eu entendo que talvez aí alguém possa pensar, então estudar só a comunidade japonesa, isso já não seria mais uma história estrutural? Não, depende como ser, porque essas pequenas histórias, elas podem, se elas forem problematizadas, elas podem se unir, todas elas, no conjunto maior, embora um determinado pesquisador pesquisou um assunto mais específico, outro pesquisou outro, se tem um elemento problematizador e de ligação com a sociedade mais ampla, em cada uma dessas histórias polarizantes, elas podem compor um quadro geral, estrutural. Então, mas eu entendo a colocação. A colocação que está sendo feita é se não se perdeu algo com um certo tipo de história fragmentada, não perdeu-se esse vínculo com a história total. Essa é uma questão que tem sido debatida pela teoria da história já há algum tempo e que é importante que continue sendo debatida. E, claro, eu acho que a gente tem que estimular isso também, né? Às vezes são modas, né? Até editoriais. A pessoa vende um livro se for sobre fazer um fragmento, uma história fragmentada, né? Então, ocorre muito isso, né? Mas o nosso trabalho é a gente ir diversificando a história, né? E mesmo quando é uma história localizada, isso não significa que necessariamente ela vai ser fragmentada. Eu estou entendendo fragmentado não como uma história trabalhada na sua especificidade, é que se desliga da sua ligação total com a sociedade, né? Porque você pode escolher um pequeno lugar para estudar. Você não pode isolar esse lugar e supor que ele está desligado. Então, é essa dialética que a gente percorrer aí, né? Para continuar fazendo diversos tipos de história, mas sem perder o ponto de vista essa questão estruturante de uma sociedade. Beleza. Aí essas são as últimas questões. Elas são mais, eu vejo aqui que são mais querendo sua opinião pessoal e são referentes a fontes. Então, a primeira é se o senhor tem sugestões para historiadores de fontes ficcionais. A segunda é uma pergunta se o senhor sabe algum lugar que tem fontes sobre história da psiquiatria no Brasil. E a última é tipo de fontes históricas com as quais podemos nos deparar no cotidiano da cidade. Perfeito. Então, por exemplo, são 3 questões, né? As fontes ficcionais. Bom, a gente pode entender que fontes ficcionais, eu estou entendendo que quem está colocando a possibilidade de, por exemplo, a literatura criativa, a literatura ser trabalhada como fonte histórica, ou também o cinema, por exemplo, o cinema ficcional, não o documentário, mas histórias inventadas, por exemplo, né? Então, eu diria que as fontes ficcionais seriam desde um universo muito grande, que seria desde os livros que até hoje foram publicados por autores, e a gente tem que incluir não só os autores clássicos, os autores, grandes autores, digamos, mas também os autores laterais, marginais, aqueles autores que talvez até nem chegaram até a nossa época, mas estão lá em algum arquivo, escreveram algum livro que talvez tenha vendido
numa época e desaparecido numa outra, ou talvez até nem tenha vendido na própria época, mas é um livro, continua sendo uma fonte interessante, ficcional, para entender a sociedade na qual ele foi produzido. Ao mesmo tempo, as fontes ficcionais também são o cinema, né? Eu acho, né? São fontes mais acessíveis. E eu acho que até a imensidão da internet nos oferece trabalhos criativos das diversas pessoas. Eles podem ser analisados como históricas. Então, eu entendo que é um universo muito amplo, né? Possibilidade de você trabalhar com fontes ficcionais. Bom, as fontes da psiquiatria, da história da psiquiatria, eu acho que elas também são amplas. Primeiro, a gente tem que considerar os próprios textos escritos pelos psiquiatras, ou seja, a história intelectual da psiquiatria, ela também está registrada através de diversos posicionamentos de psicólogos, psiquiatras, correntes que debateram, confrontaram na história da ciência mesmo, de um ponto de vista da história da ciência, como ensaios, né? Mas, por outro lado, tem a própria prática psiquiátrica. Aí, a única coisa que se esbarra é que, muitas vezes, essas fontes não se tornam acessíveis aos historiadores porque elas são protegidas pela privacidade, né? Talvez fontes muito antigas já tenham essa abertura, né, de instituições psiquiátricas que possam abrir seu espaço para a pesquisa de historiadores. Aí seria o caso de ir nas próprias instituições, né, onde, ou seja, para os próprios autos das instituições, os relatórios médicos, as anotações dos próprios psiquiatras quando dispostas, e muitos desses psiquiatras, por exemplo, eles também publicam os seus trabalhos, claro, preservando o nome das pessoas que eles atenderam como pacientes, mas revelando também elementos. Eu acho que quem está indo por essa área tem um campo também bastante amplo e já tem instituições, né, que fazem trabalhos, né, de história da saúde, em particular. No nosso caso aqui, a gente tem muito a Fiocruz, por exemplo, né, trabalha muito com essa questão de história de ciência. Ou seja, já existem alguns lugares, né, alguns museus, instituições e as próprias instituições em funcionamento. Bom, a cidade ela é um campo muito amplo, um campo que eu também me dediquei um pouco. Tem, inclusive, um livro, né, História e Cidade, que faz uma introdução de como trabalhar isso, né? Cidade e História, publicado pela editora Vozes. A cidade ela abre uma enormidade de fontes possíveis. Para começar, a própria cidade, ela mesma, enquanto materialidade, ela é uma fonte interessantíssima para o historiador sabe examinar essa história. Porque você saindo às ruas da sua cidade, ao observar uma determinada paisagem, você observa ali uma superposição de tempos historiográficos. Então você tem um prédio atual, moderníssimo. Ao lado, você tem um prédio que foi construído há 50 anos atrás, ainda moderno. Depois tem uma casa na mesma rua, imaginando uma rua de uma grande cidade, a casa do início do século. Talvez tenha uma igreja do século XVIII, por exemplo. E se olhar mais ao fundo, você tem um morro que está ali naquele mesmo formato imemorialmente já há anos. E vai ter árvores ali que já tem 500 anos, época da chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, quando você olha uma paisagem, você já tem uma série de tempos naquele acorde paisagístico, né? De um momento só, com um simples olhar, você já vê vários tempos misturados aí. Ou seja, a própria paisagem urbana ela já é uma fonte para história. Mas você tem diversas outras. Você tem os mapas, você tem as descrições da cidade. Então, uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, você tem as crônicas do Rio Antigo, escrito por alguns autores da época. Imagino que também as Minas Gerais e outras localidades têm a mesma coisa. Os cronistas escreveram sobre a sua cidade. Ou seja,
As crônicas sobre a própria cidade, escritas por pessoas diversas, também são fontes para a cidade, né, para o estudo da cidade. Os próprios jornais de uma época, as fotografias, quer dizer, a história urbana, ela também se beneficia de uma gama muito grande de diferentes tipos de fontes históricas, né? Só o pesquisador ir se municiando, né, das competências para analisar esses diferentes tipos de fontes, que às vezes requerem habilidades diferentes, né? Analisar uma paisagem materialmente, ou estudar um mapa, aprender até a ler um mapa. Tudo isso são habilidades que a gente tem que aprender, né? E às vezes não temos tempo de aprender ou ensinar isso nos cursos de graduação. Não tem tanto espaço, é um curso rápido para o que é a história enquanto campo de conhecimento. Um curso de 4 anos de graduação é rápido, passa rápido, e a gente não conseguiu ensinar todas, ou aprender, os historiadores de informação, todas as habilidades necessárias. Mas vamos aprender o resto da vida, né? Porque é aquele negócio, o que temos que aprender em história não se limita aos bancos da graduação. Ali é apenas o começo, né? Você seguindo como historiador, vai estar sempre aprendendo a cada momento a lidar com novas fontes, como esses 3 exemplos aí que a gente comentou. Obrigado pela pergunta. Ótimo. Então a gente vai finalizar agora. Vitor, Caleb, querem falar alguma coisa para o professor? Só agradecer mesmo, o professor sempre aí contribuindo para um debate atual, né, da historiografia, né, sempre elucidações aí que levam a gente a pensar o processo que vamos adentrar aí de renovação de várias dimensões da nossa disciplina, né? É sempre muito bom ouvi-lo, professor. Muito obrigado. Posso só finalizar falando uma palavra final sobre esse livro, que 6 desafios para a historiografia do novo milênio? Com certeza. Então, esse livro, na verdade, ele foi exatamente pensado para uma situação como essa, porque eu comecei a ser convidado por algumas universidades para fazer palestras. Temas, para fazer uma palestra, às vezes tem que ser um tema de interesse mais amplo, né, do que um tema muito específico, fragmentado, como foi comentado, às vezes não vai interessar um grupo maior. Então, eu comecei a pensar esse texto, que hoje está convertido em livro, 6 desafios para a historiografia do novo milênio, publicado pela editora Vozes. É um livro feito numa linguagem fácil, mas ao mesmo tempo sem perder a complexidade. Uma linguagem simples, mas que tenta assegurar a complexidade. E desenvolvendo esses temas que a gente veio falando aqui. Ou seja, tentando mostrar o lugar da nossa historiografia, quais os desafios que estamos enfrentando, e sempre situá-la historicamente, mostrando que também houve demandas diferentes numa historiografia no século anterior, no século retrasado, e que a própria historiografia é essa mutabilidade. Então, as temáticas que examinamos aqui, a responsabilidade do historiador, a responsabilidade social do historiador, a sua necessidade de transferir criticidade, as interdisciplinaridades novas que se anunciam para a nova historiografia e as antigas que incorporamos, a criatividade que devemos lidar na escrita da história, os diferentes suportes que surgem como possibilidades novas, tudo isso aí aparece discutido nesse livro, na forma de uma linguagem de palestra, como se eu estivesse falando, né? Eu procurei nesse livro conservar o registro da palestra. Numa palestra a gente vai falando, como eu estou falando aqui com vocês, né? Então, sem nunca puxando coisas que desviam o assunto muito, então tentando assim conservar um norte em um tipo de linguagem facilmente apreensível, até a primeira audição. Esse tipo de linguagem que foi buscado nesse livro. Então eu acho que ele pode interessar muito as pessoas nesse sentido, de inclusive ser utilizado para outras pessoas de fora da área de história se aproximarem e compreenderem o que é a história nos dias de hoje. Então eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, seja de responder essas perguntas, interagir com vocês, contribuir para que ampliar um nível de consciência histórica
não só de historiadores e estudantes de história, mas também de outras pessoas que possam estar enfrentando problemas como esse de manipulação da informação, desinformação. Então, e ao mesmo tempo falar de um livro que já existe. E fico aguardando a oportunidade de novos encontros como esse, onde eu poderei falar de outros livros e discutir outras questões. Então, eu encerro aqui a minha fala agradecendo imensamente a iniciativa que vocês tiveram e elogiando o empreendimento de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor. E com certeza nós chamaremos. No mais, eu agradeço a sua participação. Eu também quero agradecer muito a presença do professor, né? O professor fala de maneira muito clara e eu acho que isso é importante numa época que a gente vive, né? Que a história não pode ficar ensimesmada, né? Ela tem que dialogar com a sociedade. Eu acho que o professor contribui muito com isso.